Olá, amigos do canal Vem Contar. Prazer estar de volta e hoje temos um tema muito importante para conversar com vocês, mas aguarda um pouquinho que eu conto depois da vinheta. O canal Vem Contar tem o apoio do Co-op Come Together e hoje temos um tema muito importante para conversar sobre planejamento e sucessão, família e empresa. Nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Camargo. É formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em Direito Aplicado pela Escola de Magistratura e pós-graduação Holding e Planejamento Empresa Família, que está em andamento. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, Augusto, pela oportunidade, por estar aqui. Eu estou muito feliz e é um assunto que eu gosto muito. Como você me apresentou, eu me formei pela UEM. Eu sou advogada, principalmente dessa área de família e sucessões. Foi onde eu me encontrei. Eu estudei muito tempo para concurso, fui assessora do Ministério Público e lá eu trabalhava com todas as áreas. Legal. E a área de família e sucessões foi a que eu realmente me identifiquei. Aqui encantou de verdade. Aqui encantou. E porque eu vejo por trás da lei tem um conflito familiar, tem conflito entre pessoas, tem questões emocionais. É claro que eu não sou psicóloga, mas é sempre bom dar esse tratamento para as pessoas, esse de apoio, conversar, né? Exatamente, porque não são assuntos fáceis. Muitas vezes tem coisas lá de trás que a família carrega e que acaba refletindo nas situações, nas decisões também. Então, ter esse apoio de uma advogar, não só olhando para uma lei, mas olhando para as pessoas, para mim faz toda a diferença, é muito gratificante. Então eu espero que a nossa conversa seja muito produtiva. Ótimo. Doutora, a nossa primeira pergunta, ela tem relação com o Código Civil. Sabemos que essa lei trata do direito de sucessão e dispõe sobre os conceitos gerais de herança, administração, renúncia, testamento. Qual é a ordem legítima dos herdeiros segundo o Código Civil? Então, o Código Civil hoje, ele coloca 3 herdeiros como necessários. Então, se eles não existirem, aí que vai para outras pessoas. Mas então a ordem, ela vem com os descendentes, que são os filhos, netos, se não existirem filhos, os ascendentes, pais, avós, o cônjuge, aí vai depender do regime de bens, mas em regra vem o cônjuge, e a gente tem os colaterais, que seriam os irmãos, sobrinhos, os tios, mas os colaterais só são atingidos se os outros não existirem mais. Então, na falta de filhos, pais e cônjuge, aí os irmãos têm direito. Entendi. Doutora, e desses herdeiros, há possibilidade de alguns serem excluídos do testamento? Sim, há essa possibilidade. Na verdade, quando a gente fala em testamento, tem a deserdação, que a pessoa, o dono ali do patrimônio vai deserdar esses herdeiros, mas também tem a indignidade. Então, por uma sentença, por exemplo, o filho que matou o pai, aí para conseguir a herança, vem uma sentença que esse filho é indigno de receber. Então, o código, ele estabelece algumas regras para indignidade, que aí tem que ter uma sentença para declarar, só depois essa pessoa é excluída da sucessão. E tem as hipóteses, além da indignidade, da pessoa ser deserdada no testamento. E aí, só que só conta o que está na lei. Não é assim, por qualquer briga eu posso deserdar o meu filho. E no testamento tem que estar explicando o que aconteceu, por que esse filho está sendo deserdado, justamente para demonstrar que é aquela situação prevista em lei. Por exemplo, uma agressão física, uma calúnia, crimes contra a honra, entre outras questões ali previstas na lei. Então, no próprio testamento há essa justificativa? Sim, quando é feito em testamento, tem que estar estabelecido pelo testador o que aconteceu, por que aquele herdeiro está sendo deserdado. Não pode ser sem motivo. Porque se for sem motivo, se não respeitar ali as questões legais, essa cláusula pode ser anulada. E aí o herdeiro recebe a herança. Então tem que estar bem explicado por que ele está sendo deserdado. Legal. Letícia, qual a diferença entre testamento e inventário? Ambos têm incidência do ITCMD, que é o Imposto sobre Transferência, Causa Morte e Doação?
Então, o testamento a pessoa faz em vida e já estabelece o que ela vai deixar para qual herdeiro. A gente tem uma coisa que a gente chama legítima, que 50% do patrimônio inteiro tem que ser desses herdeiros que a lei estabelece como necessários, mas os outros 50% a pessoa pode deixar para quem ela quiser. Então, no testamento ela pode deixar, por exemplo, um carro para um amigo, se sair da parte disponível. E essa é a questão do testamento. O inventário é quando a pessoa já faleceu e aí tem a transmissão dos bens que ela deixou para os herdeiros. E aí vai seguir a ordem ali dos herdeiros necessários. Então não vai entrar amigo, não vai poder ser conforme a vontade da pessoa falecida. Vai ser mais nas questões da lei. E daí o inventário vem para transmitir tudo, tanto imóvel, carro, dinheiro no banco. Então, até a poupança fica bloqueada enquanto você não faz o inventário. E tem uma outra instituição que é muito boa para isso, que é a doação em vida. Porque o testamento a pessoa deixa estabelecido, mas só vai valer depois que ela vier a falecer. E a doação em vida já começa a valer antes. Eu faço uma doação hoje para um filho e já está valendo. Posso colocar algumas cláusulas para proteger, para que ele não venda, ou colocando usufruto para eu poder usufruir ainda, morar ou alugar esse imóvel, mas a transmissão da propriedade já foi feita. E aí esse imóvel não entraria no inventário. E é uma forma também de economizar o imposto de TCMD, porque o imposto, ele atinge toda a transmissão. Tudo independente de ser testamento, inventário, doação em vida. Sim, independentemente. A diferença é a forma do pagamento. Então, assim, na doação em vida, você vai pagar o imposto hoje, porque você está fazendo essa doação agora. Quando tem usufruto, pode ser que a gente consiga pagar metade do imposto no começo, metade no levantamento do usufruto. Você consegue, com algumas estratégias, baratear um pouquinho esse imposto. É claro que ele é devido, não tem como fugir desse imposto. Infelizmente. Mas é possível ter algumas estratégias com a doação em vida. Agora, no testamento e no inventário, a alíquota do imposto do momento da morte. Então, mesmo que o testamento ele seja feito em vida, como ele só vai valer quando a pessoa vier a falecer, você vai pagar o imposto conforme a alíquota, a porcentagem que está ali no momento da morte. A mesma coisa o inventário, porque é quando a pessoa falece. E isso tem muita implicação prática hoje, porque com a reforma tributária, esse imposto está para aumentar. Na verdade, vários estados já fazem de uma forma diferente, ele é um imposto estadual. O Paraná coloca um imposto fixo de 4%. É o teto, então. É o máximo hoje, é 4%. Só que com a reforma tributária, o estado do Paraná vai ter que mudar, a Constituição manda mudar, vai ter que fazer progressivo, de acordo com a evolução do valor do patrimônio. Então, por exemplo, nós temos estados indo de 2% a 8%, que o 8% é a máxima que o Senado coloca. E então, assim, hoje você pagaria 4%. Pode ser que dependendo ano que vem, se vier a lei já esse ano, você tenha que pagar 6%, 8%, dependendo do seu patrimônio. Então, a doação em vida hoje, ela está sendo muito boa para essa estratégia de não pagar mais imposto lá na frente. Porque se você deixar para um testamento ou para um inventário, você sabe que o imposto vai mudar e que você vai pagar mais caro depois. Inclusive, o que a gente tem um entendimento hoje, que o levantamento do usufruto, ele não é causa do imposto, porque o imposto a causa do imposto é a doação. Perfeito. Então é o fato gerador. Então, o que a gente... Não é usufruto. Não é usufruto. Então, alguns tribunais, principalmente o do Paraná e São Paulo, têm considerado que quando você levanta o usufruto, você não precisa pagar o imposto. Só que os herdeiros têm que provocar o judiciário, porque o Estado vai cobrar. Tá certo. Então, tem que entrar com mandado de segurança para não pagar esse imposto no final. Então, são estratégias que ele acaba deixando um imposto um pouco menor, mas o imposto é 4%, tá na lei. Não tem como fugir desse percentual. Infelizmente, não. Letícia, e em relação ao ambiente, é possível fazer tanto testamento, inventário, doação em vida num ambiente judicial ou extrajudicial? Como funciona esse caminho
Sim. Sobre o testamento, ele tem algumas formas de serem feitas, ou particular, e você tem que respeitar as formas da lei. Só que o particular, para mim, ele não tem tanta segurança, porque é um documento que você pode deixar na sua casa, ele pode se perder. Então, eu sempre indico fazer o testamento público, no cartório, porque ele já fica registrado ali. No momento da morte, todo mundo vai saber que ele existe, não é uma coisa que pode se perder. Então, ele é feito de forma extrajudicial, ele não é feito de forma no judiciário. Ok. Mas depois, no momento do falecimento, essa abertura do testamento é feito no processo judicial. Então, tem essas diferenças. O inventário já pode ser feito no cartório ou no judiciário. Até ano passado, a regra era que quando existia uma pessoa incapaz, então, ou um menor de idade, ou uma pessoa idosa que não tem mais a capacidade civil, ou uma pessoa com deficiência, esse inventário teria que ser feito no judiciário. Ano passado, no segundo semestre, o CNJ mudou essa regra e disse que mesmo com incapaz, pode ser feito no cartório. Mas ainda na prática, eu andei até perguntando para um cartório ou outro, eles ainda não tinham pegado um caso desse na prática, então a gente ainda é uma coisa muito nova, não sabe como está funcionando. Até porque essa regra mudou para o divórcio e está sendo uma coisa bem diferente. Então, para a parte ali do inventário, a gente não sabe, mas se você não tiver incapaz, não tiver menor de idade, você pode optar por escolher o judiciário ou o cartório. Eu indico o cartório, se você não tiver briga entre irmãos, não tiver nada entre os herdeiros, é muito mais barato. É claro, tem seu custo, mas é mais barato e mais rápido. Você faz ali em 2, 3 meses, você termina o inventário. Enquanto no judiciário você tem inventário tramitando aí há 1, 2 anos, é muito mais demorado. Bem mais tempo, né? Sim. Legal. E você, tá gostando? Já deixou o seu like? Não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. O canal Vem Contar, que tem o apoio institucional do Co-op Come Together. Estamos com a doutora Letícia falando exatamente um pouco sobre essa área que é tão grande, né, tão vasta, doutora, sobre planejamento e sucessão empresa e família. Nós identificamos uma pesquisa do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde há evidências de que 90% aproximadamente dos negócios eles encontram-se sob o controle familiar, mas apenas uma pequena parcela, 3 ou 4%, sobrevive à terceira geração. Eu pergunto para você, Letícia, o que fazer para evitar esse tipo de situação? Somente a holding familiar seria apenas uma opção para contribuir com o processo de sucessão ou há outros instrumentos legais? Os dados são chocantes, porque realmente a gente tem muitos problemas na transmissão da empresa familiar, principalmente da empresa familiar. E falando sobre holding, eu acho muito interessante, porque muitas pessoas chegam, a holding é a solução de tudo. Parece que o advogado, o contador querem vender a holding para as pessoas como você não vai gastar nada. E não é dessa forma, ela não é a única solução e muitas vezes ela não é a melhor solução para aquela família. Depende muito do patrimônio, da estrutura familiar. A holding é uma empresa. Perfeito. Então, é onde a pessoa física vai colocar os bens na holding e essa empresa que vai fazer a gestão. Dependendo, você vai pagar muito imposto para colocar esse patrimônio ali. Então, entre outras questões, o custo de abrir uma empresa. Então, muitas vezes, a holding ela não é a melhor solução. Às vezes, o patrimônio é um pouco menor, não vai valer a pena. Às vezes, a estrutura da família não precisa, não é tão complexa. Às vezes, é um pai e 2 filhos. Ou talvez uma estrutura maior que exija a holding. Então, a gente tem que fazer um estudo do caso concreto para chegar na melhor solução. Então, e entender se é viável exatamente, um estudo de viabilidade. Porque muitas vezes a holding não vai ser a melhor solução. Ela é vendida como a melhor, mas nem sempre ela é. E aí a gente tem outras estratégias, que seria transmitir as cotas sociais para esses herdeiros, começando a pensar nessa sucessão. Então a gente tem a compra e venda e a doação de cotas sociais. Inclusive você pode fazer a doação de cotas sociais com reserva de usufruto, da mesma forma com o imóvel.
Então, assim, o pai, ele fez a doação para o filho, mas com a reserva de usufruto, quem vai receber os lucros ainda vai ser o pai, não vai ser o filho. E tudo bem, com a doação você vai acabar pagando o imposto, mas esse imposto seria pago no inventário. Sim. Porque, por exemplo, se a pessoa tem cotas sociais de uma empresa e ela não fez a transmissão, essas cotas sociais vão ser liquidadas num processo e vão ir para o inventário e você vai pagar imposto sobre elas. Então, fazer isso em vida com estratégias direciona muito melhor. E a questão da compra e venda, não tem o imposto, mas a gente tem que estudar a estrutura da família. Porque, por exemplo, se você faz uma doação, a implicação, se o filho é casado num divórcio, é uma implicação. Se você faz uma compra e venda num divórcio, é outra implicação. Provavelmente aquele cônjuge, dependendo, colocando assim na regra do regime de bens de comunhão parcial, que a maioria usa, o cônjuge na separação vai ter direitos a cotas sociais que o pai vendeu para a filha. Então, o estudo do que é melhor tem que ser feito de acordo com a estrutura daquela família. Inclusive, para fazer compra e venda de cotas sociais de pai para filho, você precisa de uma assinatura autorizando, todos os irmãos autorizando aquele filho a comprar, o cônjuge também, porque se você não tiver, em 2 anos pode ser anulado, depois passou, convalida, mas em 2 anos pode ser anulado. Então, se você já tem uma briga de irmãos em vida ali, ou filhos de casamentos diferentes, e um irmão não assinar aquela compra e venda, pode ser considerado nula. Então você tem que estudar, você tem que estudar a estratégia, a composição familiar. São muitas particularidades, né, exatamente, doutor? São muitas, cada detalhe muda. Quantidade de pessoas na família, o tipo legal de relacionamento existente entre esses membros. Exatamente. Então, por exemplo, o filho ainda é solteiro, mas então eu vou fazer a compra e venda, mas ele pode vir a casar com um regime de bens que não está no meu controle. E pode acabar comunicando. Então, a gente pode estabelecer algumas regras para essa compra e venda. Ou, não, ele já é casado, então vamos fazer uma doação, por mais que tenha um imposto. Aí vai da pessoa também, não, eu prefiro pagar o imposto e assegurar que fique na família, do que, então assim, vai muito da vontade da pessoa, se a estratégia é só econômica, ou se também é proteger aquele patrimônio dentro da família, de um eventual divórcio, ou até mesmo da morte, porque dependendo do regime de bens, por mais que seja doação, o cônjuge vai ser herdeiro. Então ele vai ser beneficiado por isso. Exatamente. Por isso que o termo planejamento faz todo sentido, porque é você se prevenir, se antecipar de situações das quais você vai orientar os membros da família como as coisas devem ser conduzidas, né? Os tipos de relacionamentos. Sim, exatamente, porque você vai... o nosso trabalho como advogado é olhar para o cenário familiar e pensar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Antecipar esse cenário. Exatamente. O que a gente vai fazer para prevenir? E é muito interessante porque no Brasil, por que os índices são tão chocantes? Porque no Brasil as pessoas, a maioria não pensa na prevenção, pensa assim, eu tenho uma empresa hoje, depois vai ficar com o meu filho, mas não pensa na questão financeira, que talvez o filho não, a empresa não vai ter caixa rápido para fazer essa transmissão, o filho talvez não tenha dinheiro, o dinheiro do banco vai estar lá bloqueado. Então, são vários cenários que as pessoas não pensam. Pensam assim, eu já estou deixando meu filho que se vire. E depois pode virar um grande problema. É verdade. Então, quanto mais a gente pensa na prevenção, melhor fica, né? Melhor prevenir do que remediar. É o melhor caminho. Sim. Letícia, e o protocolo familiar também é um instrumento com força legal? O que difere ele de outros instrumentos? Sim, ele tem força legal e é diferente de um acordo de sócios. O protocolo familiar, ele vem para a empresa familiar mesmo. Então, justamente para proteger a estrutura família-empresa. Então, é um documento onde você pode colocar os valores da família. Relacionar bens. Relacionar bens. E, às vezes, assim, você tem talvez uma família maior e um filho ou uma pessoa ali não participe daquela empresa. Então, ela vai receber os lucros da empresa? Como que vai funcionar? Ela só recebe lucros, não trabalha? Então, o protocolo familiar, ele vem organizar
essa parte justamente para conseguir manter a empresa com menos conflitos familiares possíveis. São regras que são estabelecidas no seio familiar. Sim, exatamente. Isso, né? A gente tem um acordo de sócios nas empresas, só que o acordo de sócios ele é diferente, porque ele vai colocar ali as regras da empresa. Então, quando que a pessoa vai receber, quando vai ser a divisão de lucros, como que vão funcionar certas regras. A gente até pode estabelecer no acordo de sócios algumas regras sobre divórcio, sobre um eventual inventário, como que vai ser feito essa distribuição das cotas sociais, a liquidação. Mas a parte que geralmente é feita no contrato social também. Mas as regras assim de relacionamento numa empresa familiar com um protocolo familiar vem de uma forma mais leve, porque a família já vai conversar sobre isso e vai estar tudo estipulado ali. Então ela tem diferença entre o acordo com o acordo de sócios. São duas coisas diferentes. Entendi. O que a gente percebe é que há instrumentos para as famílias se organizarem em relação a esse assunto, né, doutora? E por isso que uma assessoria jurídica, ela contribui substancialmente para que sejam evitados conflitos, problemas. Sobre esse assunto, eu pergunto para você se as organizações têm procurado com mais frequência esse apoio profissional, esse tipo de assessoria, para fins de planejamento sucessório e blindagem do patrimônio familiar. Sim, as pessoas têm procurado mais. A gente viu ali, a partir da pandemia, o assunto teve um boom. Hoje, eu acredito que a situação ali da pandemia, muitas pessoas procurando se precaver de alguma situação, mas principalmente hoje, com a reforma tributária, muitas pessoas têm procurado... Ganhou outra velocidade. Exatamente. Muitas pessoas têm procurado por blindagem patrimonial para pagar o menos imposto possível. Às vezes não pensando na segurança da família, mas pensando no financeiro, pagar menos imposto. Mas a gente também tem essa questão da proteção da família, que algumas pessoas pensam. Então a procura tem aumentado, com certeza. Só que depende muito da cabeça das pessoas, né? É como eu falei anteriormente. Está preparado para discutir esse assunto? Sim. Muitas vezes um dos sócios está preparado, mas a família ainda não está preparada para falar sobre esse assunto. Exatamente. E falar sobre a morte é muito doloroso. Então, às vezes, a gente pega uma pessoa um pouco mais idosa que não está pensando, tem medo. Não sabe como vai ser, tem aquele receio, porque falar sobre a morte não é confortável. Não é. Embora seja algo que nós saibamos que vai ocorrer para todos nós, mas na hora de tratar esse assunto envolvendo patrimônio, envolvendo família, é mais delicado, né? Sim, é um assunto muito sensível. E eu penso que muitas vezes, considerando a situação de como as coisas estão, por exemplo, se você vai tratar com alguém da família que já esteja doente, no estágio bem debilitado, é mais difícil ainda isso acontecer. Sim, exatamente. É bem mais difícil. E também, o que a gente tem que pensar? Um planejamento bem feito, ele é feito quando a pessoa tenha plenas capacidades. Então, se a pessoa já está ali um pouco mais doente, por exemplo, começo de Alzheimer, talvez não seja, tenha passado já o momento de lidar com essas questões, porque ela pode estar com uma confusão mental, não saber exatamente o que ela está fazendo. Então tem que ter muita cautela, né, nessa questão. Mas assim, o que eu vejo na prática, as pessoas mais velhas pensando sobre isso. Só que quanto antes você faz um planejamento, melhor tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Por exemplo, a gente tem a questão do seguro de vida. O seguro de vida não é herança. Então você não paga imposto sobre ele, a pessoa faleceu, os herdeiros já recebem esse dinheiro. E esse dinheiro pode ser utilizado para pagar os custos do inventário, porque o custo do inventário é muito alto. Bem lembrado, doutora. Sim. Então, se você faz isso, o quanto mais cedo você faz, você se prepara, ou com uma previdência privada, que também não é herança, que tinha diferença nos tipos de previdência. Agora o STF já considerou que sobre a previdência privada, sobre qualquer tipo, não é herança, então não recai imposto. Então, se a pessoa desde cedo já começa a pensar, se preparar sobre isso, e o planejamento só vai acompanhando você, comprei, vendi, o planejamento vai andando junto com você, fica muito mais fácil, porque daí as pessoas pensam, lá no final. Só que é isso, a gente não sabe o dia de amanhã.
infelizmente, acidente ou uma doença fatal mais cedo acontece. São assuntos difíceis? São, mas que devem ser enfrentados, principalmente para proteger quem você ama. Isso mesmo, muito bem, doutora. Sim. E o canal Vem Contar tem esse objetivo, trazer assuntos voltados à área corporativa, de finanças, direito, contabilidade, tecnologia, para você ficar bem informado, para você tomar decisões importantes. E hoje o assunto também é muito importante. Então nós já falamos bastante, Letícia, a respeito dessa parte legal, mas nós não podemos esquecer de outros aspectos importantíssimos para a continuidade, a perpetuidade sucessória, que envolve a capacitação dos sucessores, plano de carreira, mentorias, gestão transparente, formação de conselhos, tantos outros recursos, né? Tantas outras possibilidades. Sim. Como você avalia essas questões? Sim, essas questões são muito importantes, porque às vezes a gente pensa na proteção patrimonial, já vou deixar tudo preparado para os meus filhos, mas será que seus filhos realmente querem entrar naquela empresa? Será que o seu filho não quer ser médico ou ter outra profissão ao invés de seguir os passos do pai? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, e são coisas que as pessoas não pensam, ou às vezes não prepara o filho como sucessor, prepara, é herdeiro. Que existe uma diferença, você preparar o herdeiro e preparar um sucessor. Exatamente, vai receber a herança, mas não sabe o que fazer com ela, não tem plano para gestão, não sabe como administrar. Então, se você prepara um sucessor, se você realmente faz esse treinamento, por exemplo, o filho tem interesse em seguir, mas ele também tem que se preparar, e isso vem não só com os filhos, como com os netos também, porque quando a gente pensa na perpetuidade da família, de geração em geração que vai passando. Então, o que a gente tem nos índices? Que a maioria das empresas vão à falência na terceira geração com os netos. Porque são pessoas que muitas vezes não foram preparadas para assumir essa gestão. Sim. Então, o que a gente tem? Muitas vezes não é só o filho que não está preparado, às vezes ele até quer fazer a gestão da empresa, mas ele não foi treinado para isso. Perfeito. Então a gente pensa só na parte burocrática, na lei, mas não pensa nesses treinamentos que são super importantes, porque quem vai administrar realmente a empresa é a pessoa, é o sócio, é quem está recebendo ela. Então, se ela não for treinada para ser um bom administrador, para uma empresa dar lucro, essa empresa, infelizmente, vai acabar indo à falência. E isso acontece com a parte dos netos também, porque eles não foram preparados para assumir esse posto. Então, é muito importante. E o planejamento, ele não é só importante para a empresa familiar, como para outras empresas também. Por exemplo, nós dois somos sócios. Infelizmente, os dois temos família. Infelizmente, um dos dois vem a falecer num acidente. Como que fica? Essa empresa vai ter caixa rapidamente para pagar os herdeiros? Os herdeiros vão entrar como sócios? Como que vai ser? Bem pontuado. O que o contrato social prevê? Porque se for pela lei, em 3 meses a empresa tem que pagar. Quanto vale essas cotas sociais? A empresa tem dinheiro em 3 meses para pagar tudo isso? Muitas vezes é muito dinheiro. Então, realmente é fazer o planejamento também, não só na empresa familiar, como numa empresa com sócios de famílias diferentes. Verdade. Bom, depois de tantas informações relevantes, Letícia, fala um pouquinho da sua atuação, se você puder deixar seu contato também para os nossos seguidores, e se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, fazer algum contato também. O WhatsApp é 44 99100 7765 e o meu Instagram, que eu uso muito para compartilhar conteúdo, dicas, é leticiacamargo.ds. Ok, então contatos compartilhados. Letícia, obrigado pela presença no canal, foi uma entrevista muito bacana, muito relevante, tenho certeza que os nossos seguidores também gostaram muito. E agradecer você também que está aí do outro lado, pela sua companhia, pelas suas curtidas e pela sua inscrição. Continua com o canal Vem Contar. Aqui a gente conta para você saber mais. Até a próxima, pessoal!